Vamos à terceira parte da aula de hoje, dia 7/10, da Constituição Federal, ok? Essa terceira parte é a respeito do artigo 5, né? O quinto artigo aí da Constituição Federal, título 2, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Então, quais são nossos direitos, nossos deveres como cidadãos? Então, essa é a parte geral, não é focado na educação ou na saúde, né? Mas sim de forma geral. Opa! Vamos lá. O artigo 5º, ele traz essa fala e depois tem vários itens que compõem o artigo 5, tá? Então, primeiro, né, uma fala que é muito conhecida: todos são iguais perante a lei, todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Ninguém pode violar o direito à sua vida, a sua liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, né? Propriedade no sentido do que é seu, né? Da sua posse, das suas coisas. Ninguém pode tomar, digamos assim, né? Inviolar a sua vida, a sua privacidade, sua casa, tudo isso nós vamos ver agora. Embora isso seja a lei federal, nós sabemos que na prática muitos cometem várias coisas que não podem, né? Não podem, são contra a lei, ok? Então nós vamos ver aí quais são os nossos direitos, ok? Depois deveres. Vamos lá. Na primeira parte, homens e mulheres são iguais perante a lei, né, em questão de direitos e obrigações. Então, tanto homens quanto mulheres na Constituição são todos iguais, ok? Nós sabemos que muitas das vezes, na prática, isso não acontece, né? Mas são iguais em direitos, em trabalho, em tudo, ok? Depois do 2, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, ninguém pode obrigar você a fazer algo contra a lei, né? Contra a lei, não, ok? Mesmo se você estiver num setor, num trabalho, e mesmo se for um chefe pedindo para você fazer algo errado, né? Não pode te obrigar a fazer, ok? 3, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso é lei, ou seja, quem cometer esses atos será punido de alguma forma, ok? Na lei, não pode. Porém, nós sabemos o que acontece no nosso mundo, né? Todo, ok? No nosso país, enfim. Acontece muito, né? E daí a pessoa responde por isso. 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, nós temos nossa livre manifestação do nosso pensamento, das nossas ideias, das nossas expressões, ou seja, nós somos livres para expressar, ok? Para nos expressar. E também vedado o anonimato. Se você quiser fazer uma denúncia, por exemplo, né, no anonimato você pode, ok? Eu não quero me identificar, ok? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, você pode mover um processo contra alguém por danos morais, por exemplo, por danos materiais, ou por alguém ter utilizado a sua imagem sem autorização, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, né? Então, assim, todos nós, né, todos cidadãos,
temos o direito da nossa liberdade de consciência, nossa liberdade de escolher nossa crença, nossa religião, né? Sendo assegurado livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais que acontecem esses cultos, essas liturgias, né? Então, seja independente de qual religião, ok? 7. É assegurado nos termos da lei prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares na internação coletiva, né? Então, a assistência religiosa que é falado aqui na legislação, deixa eu falar a próxima, daí eu junto os dois para comentar. No 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, né? Ou seja, ninguém vai ser privado de seguir a sua religião ou seguir o seu pensamento filosófico, ou porque você segue um partido político, você faz parte daquele partido, né? Então, assim, nós somos livres, né, para tudo isso. Salvo se invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, só vão te perseguir, conforme a lei, se for algo contra a lei. Mas a lei já deixa claro que nós temos o direito da crença religiosa, né? Dentro, a não ser que você apronte alguma coisa assim que envolva a sociedade, a população, que prejudique alguma coisa, né? Aí, se não tiver dentro da lei, é outra história, tá? A respeito dessa parte que fala de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, por exemplo, tem outra parte que vai falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, a pessoa está internada, né? Vamos supor que a pessoa esteja internada no hospital. Ela tem direito, né? E tanto o paciente tem direito, quanto o responsável aí por uma assistência religiosa, seja ela qual for, também tem o direito de entrar nesse hospital, tem que ser cadastrado, tem que ter o crachazinho, tudo bonitinho, e prestar essa assistência à pessoa que estiver internada também, ok? Independente da religião. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, todos nós temos a liberdade de expressão, seja no campo intelectual, seja no artístico, seja no científico, seja no de comunicação, né? Temos essa liberdade. Depois no 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, vamos supor, o que acontece muito hoje que nós vemos, né? Tiram fotos íntimas da pessoa, coloca na internet, ou faz aquele escândalo, faz uma... como que eu vou dizer? Tem uma palavra certa, né? Que fica atormentando a pessoa, né? Falando que vai mostrar a imagem se ela não fizer um depósito bancário, se não der dinheiro, se, né? Esqueci a palavra ideal agora. Porém, é nesse sentido. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, alguém que invade o seu Facebook, né? Alguma coisa assim. É contra a sua honra, sua imagem, enfim. A pessoa que comete esse crime, né? Comete algo assim, você tem o direito aí a fazer um boletim de ocorrência e pedir uma indenização também na justiça por danos materiais que você perdeu por conta disso, né? Por danos morais, enfim. Foi violada a sua intimidade, né? Então, vamos lá. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Então, o que acontece? A minha casa só pode entrar quem eu autorizar, correto? É minha casa. Agora, pode adentrar a sua casa se acontecer algo, um acidente, algo extraordinário de invadir, por exemplo. Podem invadir sua casa, no bom sentido, para prestar um socorro,
tá? Pode sim. Veja o que a lei determina. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Então, pode entrar na sua casa sim, se for para prender alguém, por exemplo, né? E mesmo prender, tem que ser em flagrante delito, ok? Ou, no caso, se for para prestar o socorro, né? Ou durante o dia por determinação judicial. Então, se tiver uma autorização do juiz, daí é outra coisa, né? Ou um desastre, um incêndio, aí é outra situação. 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas. Ou seja, ninguém... telegráfica de dados e das comunicações telefônicas. Ou seja, ninguém pode abrir uma carta, tá no seu nome, foi endereçada a você, mesmo que eu seja parente. Não pode ser aberta uma correspondência que não seja a sua, né, seja de outra pessoa. Não pode, por exemplo, invadir a privacidade, negócio de celular, essas coisas. Agora, se for por ordem judicial, a quebra de sigilo, né, que eles pedem por uma investigação, aí é por ordem judicial, daí pode. Caso contrário, né, carta, telefone, essas coisas não pode, tá? Porque se isso acontece e a pessoa faz um boletim de ocorrência, é feita uma investigação criminal, porque é um crime, ou, dependendo, se não for algo tão grave, uma instrução processual penal, ok? Enfim. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho. Nós podemos ter a função que nós quisermos, se a gente estudar para aquilo ou não estudar para aquilo, o que você escolheu dentro dos requisitos das suas qualificações é um direito, tá? Qualquer trabalho, ofício, profissão você pode exercer, tá? É seu direito. Também, no 14 também, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, é assegurado a todos, tá? Todos os cidadãos aí, o acesso à informação, tá? Hoje tem uma lei também específica sobre a informação, né? Que tem que ser publicado, tem que ser visível, você tem acesso a tudo, né? É um direito seu. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Ou seja, você pode se locomover dentro do Brasil, né, do seu país, tá? Por todos os lados. Não importa se você vai para o norte, nordeste, sul, centro-oeste, para qualquer lugar você tem liberdade de ir. Porém, né, se tiver acontecendo algum tipo de guerra, alguma coisa, aí não. Por exemplo, gente, a situação que nós enfrentamos, que foi a pandemia. Nós ainda estamos enfrentando, graças a Deus veio a vacina, tudo, mas ainda nós estamos enfrentando. Aí, aqui na lei fala a respeito de tempo de paz. Então, se tiver guerra, alguma coisa, eles vão proibir você de ir de um lugar para outro. Assim como aconteceu no caso da pandemia, né? Foram proibidos de viajar, foram proibidos de ir para um lugar para outro. Mas daí é um caso extremo, ok? 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público. E não precisa de autorização, tá? Então, se não for algo armado, alguma coisa assim, para guerrear, né? Então, se for assim, para se reunir pacificamente, sem nenhuma arma, ninguém vai ser proibido, ok? Depois, no 17, liberdade de associação para fins lícitos. Então, você pode se associar ao que você quiser, um sindicato, um clube, qualquer coisa, você pode se associar, desde que seja fins lícitos. Agora, se for ilícito e for pego, você responde por isso, ou é preso, alguma coisa assim, tá? 13, criação de associações. Você também tem o direito de criar uma associação, por exemplo, sem fins lucrativos, né? Todos nós temos o direito. Eu, por exemplo, eu criei há uns anos atrás a associação Conectados. Além do curso ser chamado Conectados, né, que antes era o CFD, Centro de Formação Docente,
o Conectados, que é cursinho preparatório para concurso, eu também tenho, foi aberta uma associação, que nós somos livres para fazer, né? Vocês, qualquer pessoa, desde que tenha tudo direitinho, eu tenho essa associação Conectados, né? Inclusive vai ser feita a reinauguração, né? Porque a gente arrumou um novo espaço, né? Vai ter tudo novo. Acrescentou cursos. Então, nossa associação, nós temos doação de alimentos, de roupas, gratuitamente. Nós entregamos as famílias cadastradas. As famílias cadastradas, ok? Então, nós temos, nós recebemos doações, temos as famílias cadastradas, entregamos. Antes era aberto, geral, né? Agora nós temos as datas certas de entrega por conta da pandemia, né? A gente tem que se prevenir também. Além disso, cursos, vários tipos de cursos, enfim. Então, todos nós temos o direito, né? Liberdade de fazer uma associação, de abrir uma associação, né? Enfim. Depois, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, assim, se seguir certinho, não tem por que fechar, né? Se você não aprontou nada, prestou contas direitinho, etc e tal, ok? Depois, 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então, vamos supor que você entrou na Prefeitura de São Paulo, você se associou a algum tipo de associação e você não poder sair. Não, é seu direito tanto de se associar, de entrar, além de permanecer, assim como você quiser sair, você pode sair. Né? É um direito seu também. Vamos lá. Depois, entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial e extrajudicial. Por exemplo, você se associou ao Sindicato dos Professores. Então, lá eles oferecem assistência jurídica, né? Então, você pode, eles podem te representar em algum processo, tá? É um direito seu. É garantido o direito de propriedade, ou seja, você tem o direito de ter uma casa, um terreno, um apartamento, seja lá o que for, é um direito seu. Pagando, né? Pagando, para não perder, ok? Também, a propriedade atenderá à sua função social, né? O que é a função social? Você tem o direito a morar numa casa, né? Graças a Deus quem tem, né? Tem gente que não consegue morar dentro de uma casa. Seja ela aluguel, seja ela própria, seja ela doada, né? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, vamos supor, como já aconteceu em muitos lugares, vamos supor que eles precisam do terreno para ampliar o aeroporto. Então, não é simplesmente chegar e falar, você vai sair, porque a pessoa, é a casa da pessoa. Então, para sair, tem que ser oferecida uma indenização para a pessoa sair. Agora, se for um lugar que foi invadido, daí é outra situação. Mesmo assim, tem a ampla defesa, né? Vão verificar, tal, ok? Agora, se for, vamos supor, invadir um lugar público, né? Pode sim tirar a pessoa dali. Então, é tudo a questão de cada caso um caso, ok? No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização anterior se houver dano. Então, vamos supor que um bandido invadiu sua casa, a polícia teve que entrar, teve quebra-quebra, teve tiroteio, enfim. O que for danificado será pago, será indenizado, ok? É um direito. Depois, a pequena propriedade rural não será objeto de penhora para pagamento de débitos, tá? Então, vamos supor, tá devendo lá o terreno que é de uma propriedade rural ou algum débito,
não vai poder, se for rural, não pode penhorar o local para pagar dívidas, tá? Não pode. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, tá? Então, é o direito que os autores que publicam livros, publicam qualquer tipo, publicam música, né? Então, é um direito que eles têm e esse direito também passa para os herdeiros, ok? São assegurados na lei proteção às participações individuais em obras coletivas, né? Livros, estou dando um exemplo de livro, tá? Direito de fiscalização dessas obras, obras no sentido de criação, né? Música, poema, uma história, enfim. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, proteção às criações. Resumindo, gente, você criou alguma coisa, você tem que patentear para ninguém roubar a sua ideia, roubar o seu feito, ok? E é garantido o direito de herança. Você recebeu uma herança, é sua, foi passado para você, você tem direito a receber essa herança. Depois, na 31, bens de estrangeiros situados no país será regulado na lei brasileira. Então, tudo que um estrangeiro trouxer para o Brasil vai entrar na lei brasileira, ok? Todos nós temos direito à defesa do consumidor, né? Preços altos, alguma reclamação no PROCON, você tem direito. Você tem direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse, tá? É um direito seu. Eu quero saber sobre tal coisa. Tem que ser dado a informação correta. No próximo, são todos assegurados independente de pagamento de taxas. Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Obtenção de certidões e repartições públicas. Exemplos. Você tem direito, vamos supor, a certidão de nascimento. Tá? Eles pagam uma taxa, mas se você colocar lá que você não tem condições de pagar, você tem que receber do mesmo jeito a certidão pública, certidão de nascimento. Um exemplo, tá? A lei não excluirá da apreciação do juiz, do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, direito adquirido, todos, deixa eu resumir essa parte aqui, tá? Todos nós temos direito à defesa, gente. Sendo vítima, como que fala? Sendo culpado ou sendo absolvido, né? Culpado ou inocente, todos nós temos direito a um advogado, à defesa. Quando é no tribunal do júri, sigilo das votações, só o juiz que vai ter acesso, depois fala lá, aquelas coisas todas, ok? Competência para julgar crimes dolosos contra a vida é só o juiz que tem, né? Nós não temos. Fazer com as nossas próprias mãos, é isso que eles estão falando. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá? Então, todo crime que for descoberto tem a sua sentença. Tá? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, não pode retroagir, né? Voltar o que foi decidido, a não ser para beneficiar o réu. Então, vamos supor, o que não pode. Lá o juiz determinou, teve o julgamento, e o juiz determinou 5 anos. Tá? 5 anos. Então, não pode ser mudado esse julgamento, a não ser que seja para beneficiar o réu. Aí pode mudar, ok? Então, não pode, por exemplo, eu decidi 5, daqui a pouco ele vai fazer só 3, apesar que nós sabemos que tem 1/3 da pena para cumprir, enfim. Gente, isso está na bibliografia, né, que nós verificamos, na bibliografia de concurso, né, esse artigo 5. Na maioria dos concursos, ele não é pedido, mas eu estou passando para vocês porque está lá.
Mas eu não acredito que caia tanto a respeito. É mais assim, o enunciado do artigo 5. Né? Todos têm direitos iguais perante a lei, aquela coisa. Mas assim, sobre tudo isso daqui, eu não acredito que eles perguntem. Mas como está? E nós combinamos que estudaríamos passo a passo, então eu tô dando, tá? Porque tá lá. Mas tem coisas que a gente não precisa focar, né? Mas tem que explicar um pouquinho porque tá lá. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática, isso daqui já caiu, apesar que não era focado, era concurso de professor, e esse item caiu. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, que já aconteceu em escola, né? Então, o racismo é crime e não há pagamento de fiança, tá? Ok? Vai ser cumprido conforme o juiz determinar. Depois, tráfico ilícito de drogas, tá? É um crime, ok? Então, é um crime inafiançável, significa que também não paga fiança para sair. Eles não aceitam fiança, pelo menos na lei, não pode ser aceito fiança para liberar um traficante, por exemplo, de drogas, né? É o que está determinando aqui a Constituição. Também não tem fiança para terrorismo, crimes hediondos, torturas, enfim, não tem fiança, tá? Também não tem fiança grupos armados, civis e militares. Tem que cumprir a lei e tem que cumprir a pena, ok? A pena passará nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Depois, privação ou restrição de liberdade, né? Ou seja, dependendo da pena, você vai se privar, vai se restringir da sua liberdade, ou seja, pode ser preso, né? Perda de bens materiais, você pode perder dependendo do que você aprontou, ou levar uma multa, ou prestação de serviço, né? Alternativo, prestação social, entregar cestas básicas, fazer uma doação, é uma alternativa. Suspensão e interdição dos seus direitos. Então, tudo vai depender do crime, do delito que você cometeu, para entrar em uma dessas, tá bom? Não haverá pena de morte. Aqui no nosso Brasil, nós não temos pena de morte, né? A pessoa é presa, cumpre lá um tempo, depois sai, ok? Mas aqui no Brasil não tem pena de morte, não tem caráter perpétuo, igual. Tem países que é perpétuo, prisão perpétua, não sai nunca mais. Ou pena de morte, a pessoa sabe que vai chegar uma hora que ela vai ter a data para morrer. Né? Tem os dois lados da moeda. Trabalhos forçados, também não pode. Banimento e cruéis, não pode, ok? Depois, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, sem comentários, né? Não vou dar minha opinião, senão vou ficar até amanhã aqui falando sobre a Constituição, mas é a lei que rege o nosso país, é essa, tá? Felizmente ou infelizmente, ou muitas coisas que poderiam melhorar, ok? Mas todo preso, o respeito à integridade física e moral. E as presidiárias, né? As mães que estão presas, elas têm direito, né? De ficar com seus filhos no período de amamentação. Nós já vimos várias reportagens quando a criança completa 6 meses que sai, né? E é complicado, ok? Mas as mães presas têm o direito a ficar com seus filhos até o período de amamentação. Depois é obrigado a sair, ok? Vamos lá. Nenhum brasileiro será extraditado, né? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes, etc. Então, nenhum brasileiro será extraditado, né? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político, será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo, contraditório e ampla defesa, ou seja, resumindo, tá, gente? Porque é muita coisa que daí acho que não é nem tanto focar para vocês, porque
cai muito em outras áreas, não a de professor, tá? Então, todos têm o direito à ampla defesa, seja um processo judicial, seja um processo administrativo, tá? São inadmissíveis no processo, né, que está sendo julgado, provas obtidas por meios ilícitos. Você conseguiu, mas como você conseguiu? Eu dei um jeitinho assim, assim, assim. Mas é contra a lei, então eles não vão aceitar. Pelo menos é o que está na Constituição. Ninguém será considerado culpado até que venha a sentença do juiz para condenar. Então, até enquanto não vem uma sentença, ele está sendo julgado apenas, né? Ele não foi considerado culpado. Agora, só vem a pena mesmo condenatória depois que for julgado tudo certinho, tá? Civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Então, assim, tem vários tipos de crime, né? Tem crimes que envolvem os políticos e nós sabemos que depois, infelizmente, dá em pizza, nós sabemos disso, mas é o que a lei está falando, né? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Vamos lá. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita, né? Então, eu vou prender aquela pessoa, mas tem uma ordem judicial para prender, né? Senão não pode. Agora, se for em flagrante delito, aí pode. Agora, se não for flagrante delito, aí tem que ser por ordem judicial. Deixa eu pegar mais. Quis falar muito de preso, tá, gente? Eu não vou focar, porque para vocês não, né? Nós estamos prestando concurso de professores aí, falar muito de preso, né? Então, vamos focar no... Bom, os termos jurídicos, tá? Habeas corpus significa uma ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de locomoção lesado ou ameaçado por ato abusivo de autoridade. Então, vamos supor, muitos casos, né, de crimes que a pessoa cometeu alguma coisa assim, aí eles fazem o habeas corpus para dizer, né, que não foi a pessoa está sendo, vamos supor, um exemplo, a pessoa está sendo presa e não foi judiada, né, não foi lesada, não foi, ok? Eles chamam de habeas corpus. E tem o habeas data, que é a ação que assegura o livre acesso de qualquer cidadão a informações a ele próprio relativas, constantes de registros, fichários ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, o habeas data é essa ação que dá nosso direito, né, como cidadão, de informação sobre ele mesmo, sobre nós mesmos, né? Por exemplo, eu quero saber, lógico que tem uns trâmites, tá? Tô dando um exemplo. Eu quero saber quem são meus pais biológicos, né? Eu sou adotiva, eu vou atrás para saber no registro verdadeiro quem são, mas tem os trâmites legais, ok? Ou informações simples, tá? Tem vários tipos aí. Então, habeas corpus, corpo, tá? Se não fizeram nada com você. E habeas data é a respeito de registro, né? Registro que envolve você também. Bom, conceder-se mandato de... Aqui não, eu vou pular essa parte, porque é sobre jurídico ainda. Termina aqui, peraí. Então, eu vou terminar, eu pensei que tinha mais, mas vou terminar então aqui. Vamos lá. 71. Conceder-se-á mandato de injunção, conceder-se-á habeas datas, que eu falei. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Então, todo cidadão tem direito, tá, de mover algum tipo de ação. Assistência jurídica integral e gratuita é um direito para aqueles que comprovarem não ter dinheiro para pagar, não ter recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Isso acontece muito. Muitos inocentes são presos, gente. Nós sabemos disso, já vi várias reportagens que por um erro
por você apontar uma pessoa que não era a pessoa, você confundir por uma foto, ou enfim, erros, né? Que a justiça comete muitos erros, então a pessoa fica presa lá por 1 ou 2 anos e depois descobre que a pessoa é inocente. Então o Estado é obrigado a indenizar essas pessoas, né? Como se fosse pagar pelo tempo que a pessoa ficou lá, porque sai mal, revoltada, né? Vê muita coisa lá dentro. Enfim, são gratuitos para os reconhecimentos de pobre. Então você prova que você é pobre, que você não tem condições de pagar. Então eles são obrigados a fazer o registro de nascimento, a certidão de óbito, tá? Se você provar lá, porque tem uma taxa que paga de certidão de nascimento, de óbito, né? Tem uma taxa. Mas se você prova que você não tem condições de pagar, você fica como gratuito, tá? Sem taxa nenhuma. São gratuitas as ações de habeas corpus, habeas datas, e a todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Ou seja, essa parte do artigo, só resumindo, essa parte do artigo 5, gente, é muita informação, né? Mas eu peço para vocês focarem nisso. Não nos itens, mas no artigo mesmo, né? São vários itens, tudo que tem direito, que pode, que não pode. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ok? Então, foquem nesse artigo, no contexto, né? Que eles pedem, ok? E aí finaliza a terceira parte sobre Constituição Federal.